É possível um vulcão entrar em erupção no Brasil em 2023? Será que é um vulcão escondido em São Paulo? E o suposto vulcão de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro? Qual é a verdade sobre ele? E se eu disser que existe um vulcão que pode causar um caos global em caso de erupção? Você acredita? Se sim, vamos juntos descobrir tudo e muito mais neste vídeo cheio de mistérios e segredos dos vulcões brasileiros e mundiais. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui do YouTube. Existe um vulcão escondido em São Paulo? Ou pelo menos já existiu algo assim? E o vulcão de Nova Iguaçu? Qual é a verdade sobre ele? Neste vídeo vamos fazer uma análise detalhada sobre os vulcões brasileiros. Eu resolvi fazer este vídeo devido ao sucesso do meu último vídeo sobre esse tema, que pegou mais de 1 milhão de visualizações, e eu percebi que vocês têm muitas dúvidas sobre esse tema. Então, com base nos comentários daquele vídeo, eu produzi o vídeo de hoje. E eu quero pedir para você que sempre me acompanha aqui no YouTube, que sempre assiste os meus vídeos, que assista este vídeo até o final, pois só assim você vai entender de fato o que está acontecendo. Não seja como muitos que só olham a capa e o título do vídeo e já sai falando um monte de coisa sem entender a ideia do vídeo. E já comenta aí a sua opinião sobre o tema. Você acredita que um vulcão pode entrar em erupção aqui no Brasil? Neste caso, em qual estado isso poderia ocorrer? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. Vale destacar que, ao comentar, você precisa ser educado nos comentários. Comentários desrespeitosos são excluídos e o autor do comentário é bloqueado aqui no canal. Vamos lá então? Quanto à possibilidade de um vulcão entrar em erupção em São Paulo, no meu último vídeo ficou bem claro que não existe esta possibilidade. Porém, existe algo curioso sobre esse tema. Há quem diga que no Brasil não existam vulcões, mas em 1896, um fenômeno geológico denominado Vulcão do Macuco trouxe milhares de pessoas para Santos, no litoral de São Paulo. Historiadores o descrevem como a primeira atração turística da cidade, e tudo isso aconteceu, na verdade, por conta de um acidente. Olha só o que aconteceu. O fenômeno, que teve início no dia 28 de dezembro de 1896, por volta das 13 horas, durante a implantação de um sistema de esgoto no bairro Macuco, na época recém-criado. Operários da Comissão de Saneamento de Santos estavam perfurando o solo com o objetivo de fixar algumas estacas. Após colocarem um tubo de aproximadamente 17 metros, uma forte corrente de ar frio saiu pela tubulação. O que eles não sabiam, porém, é que se tratava de um bolsão de gás. O gás começou a sair e quando ele chegou na atmosfera, ou seja, no ar, ele entrou em ebulição. Ele teve uma ignição, pegou fogo e junto com isso começou a sair uma lama avermelhada, resultado desse bolsão de gás que foi rompido por esses trabalhadores. Começou a pegar fogo, sair fogo, e eles não entendiam o que era aquilo e começaram a ficar assustados. Sendo assim, a região litorânea possui muita matéria orgânica, o que gera gases poluentes para a atmosfera. Como estava de forma subterrânea, os gases se concentraram naquele local, e quando o pessoal foi escavar, aconteceu esse problema que nós estamos falando. O vulcão do Macuco permaneceu por aproximadamente um mês em erupção ou em atividade, por assim dizer, e ninguém entendia o que era. Então algumas pessoas começaram a dizer que aquilo era de fato um vulcão. Daí o que aconteceu em seguida, hoje seria chamado de efeito viral. Com o passar das horas, a densidade e o tamanho foram se intensificando, e a notícia que existia um vulcão em erupção no bairro Macuco se espalhou rapidamente pelas ruas de Santos e se estendeu para outras cidades do Brasil. As companhias de transportes, de bondes, criaram linhas especiais que levavam até o bairro Macuco. Empresas de navegação também começaram a levar as pessoas que queriam ver o fenômeno, já que ficava próximo do canal do Porto de Santos. Além das pessoas que iam a pé
para assistir o espetáculo. Muita gente se aproveitou da situação para faturar. No caminho até o vulcão do Macuco, várias pessoas vendiam amendoim, bolinho de fubá, pamonha, limonada, pastéis, entre outros alimentos e bebidas. A imprensa de todo o estado de São Paulo noticiou sobre o vulcão do Macuco e mais de 8.000 pessoas chegaram aí até a primeira atração turística de Santos. Porém, algo inesperado aconteceu. Sim, vamos falar do fim do vulcão do Macuco. Foi uma loucura na cidade na época. Depois de um tempo ele foi diminuindo as chamas e aí acabou apagando e sumiu, porque o gás chega uma hora que ele acaba, não é mesmo? Vale acrescentar ainda que logo depois descobriram que era um bolsão de gás, mas como já estava popularmente conhecido como vulcão, permaneceu desta forma. É um grande fato para a história da cidade. Um dos fatos curiosos da história de Santos é esse vulcão, essa história do vulcão. É algo que realmente passa de geração em geração. Interessante essa história do vulcão do Macuco, não é mesmo? Agora vamos falar sobre outro vulcão que vocês sempre me perguntam nos comentários. É o lendário vulcão de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Você sabia que tem um vulcão em Nova Iguaçu? Será que tem mesmo? Muitos moradores da Baixada Fluminense já ouviram falar sobre o vulcão de Nova Iguaçu, que fica localizado no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, popularmente apelidado de Parque do Vulcão. A área de 1.100 hectares conta com lagos e cachoeiras e por isso atrai muitos visitantes. No entanto, o principal questionamento que passa pelas histórias que os moradores do município escutam é: realmente há um vulcão em Nova Iguaçu? A resposta é não. O chamado vulcão de Nova Iguaçu foi inicialmente descoberto em 1977 pelos geólogos Vitor Klein e André Calixto Vieira. Eles viram a ocorrência de rochas vulcânicas que, dispostas de forma circular, cobriam uma extensa área da Serra do Madureira, no maciço do Jericinó. Eles entenderam que havia um antigo edifício vulcânico cujo topo seria uma cratera, então eles constataram a presença de fragmentos de um vulcão. Só que 20 anos se passaram e novas tecnologias e técnicas de pesquisa permitiram aos geólogos uma atualização dessa perspectiva. Com os novos estudos foi descoberto que, na verdade, trata-se de uma câmara magmática, ou seja, a estrutura nunca foi um vulcão. Uma câmara magmática alimenta dutos que chegam até os vulcões, permitindo a liberação da lava. Com a abertura do Oceano Atlântico, houve a formação de um conjunto de linhas de fraqueza no sudeste, que permitiu esse extravasamento do magma. É um magma pobre em sílica, por isso que leva o nome de alcalino. Só para esclarecer, embaixo da terra chamamos de magma, quando chega à superfície chamamos de lava. Então o que chamamos de vulcão de Nova Iguaçu é uma câmara magmática que foi exumada com os processos erosivos depois de 60 milhões de anos. Isso quer dizer que tudo que estava em cima foi arrastado pela chuva, rios, ventos, e o que estava embaixo, a câmara magmática, foi exposto. Vale ressaltar então que a estrutura existente em Nova Iguaçu nunca foi um vulcão inativo, como é dito popularmente. Uma pergunta simples que fazem: se pode haver derramamento magmático daqui a 40 ou 100 anos talvez. Não era um vulcão, então não tem como ficar ativo. Vale destacar também que, mesmo não havendo um vulcão, a área é de suma importância para as pesquisas. Enquanto o evento geológico, essa câmara magmática precisa ser mais estudada para entendermos a sua formação, desenvolvimento e finalização. Na verdade, toda a faixa de linhas de fraqueza precisa ser estudada para que possamos compreender melhor o fenômeno e suas consequências. Então vale ressaltar, a importância da área, que também atrai visitantes e turistas. Enquanto o patrimônio geológico que gera turismo para a região, o valor é mais alto ainda. É valorizar o que a Baixada Fluminense tem, a sua geodiversidade. Por isso, foram criadas unidades de conservação para proteger o meio ambiente e manter uma história geológica que possa ser contada para as novas gerações. Em resumo, na década de 1970, dois pesquisadores disseram que havia um vulcão extinto em Nova Iguaçu.
A partir de 2004, a mídia começou a falar sobre isso e as pessoas começaram a querer fazer um parque em homenagem ao vulcão. Mas, em 2006, outros pesquisadores estudaram as rochas da região e descobriram que elas não eram de um vulcão, mas sim de um tipo diferente de formação geológica. Então, em 2009, a comunidade científica concordou que não havia vulcão em Nova Iguaçu. As rochas da região eram, na verdade, parte de uma estrutura subterrânea rara que é exposta na superfície da Terra. No entanto, muitas pessoas ainda acreditam que há um vulcão em Nova Iguaçu e isso é promovido por grupos de turismo, mas a região não deixa de ser importante e vale a pena sim visitar. Me conta aí se você acredita na existência do vulcão de Nova Iguaçu. E o terceiro vulcão brasileiro que vamos analisar agora é o vulcão em Poços de Caldas. Poços de Caldas e toda a região são privilegiados por serras, terras ricamente férteis e paisagens exuberantes. O que muitos não sabem é que tudo isso é resultado de um vulcão extinto, em cujo centro situa-se hoje a cidade de Poços de Caldas. A região sofreu há 80 milhões de anos uma intrusão, uma espécie de enxerto de rochas alcalinas no solo já existente e com um movimento intenso das rochas e do magma que foi expulso durante a erupção vulcânica. A região foi elevada a mais de 500 metros de altitude em relação ao nível do mar. Com o tempo, essas mesmas rochas esfriaram e o centro do vulcão sofreu um desabamento, formando uma espécie de enorme cratera que deu origem ao que hoje conhecemos como Planalto de Poços de Caldas. As serras que dominam a paisagem da região, na verdade, fazem parte das bordas da caldeira do vulcão. O tema do vulcão é bastante conhecido e com alguma frequência vocês me perguntam sobre ele. Esse vulcão era enorme, com cerca de 40 quilômetros de diâmetro. Por ser tão grande, se formou uma grande caldeira com vários vulcões pequenos borbulhando dentro dela. Isso aconteceu durante milhares de anos. Foi essa atividade geológica que deu origem às águas sulfurosas e às riquezas minerais que fazem parte do complexo alcalino de Poços de Caldas, o único no mundo com essas características. Vale destacar que o que vemos hoje, com uma topografia mais elevada, não é exatamente o edifício externo do antigo vulcão, mas sim suas porções mais interiores, o que é chamado de caldeira. Em grande medida, o antigo vulcão já foi erodido. Essa incomum formação geológica trouxe muitos benefícios a toda a região, loteando-a com diversos atrativos naturais devido ao excelente clima, águas de características térmicas e sulfurosas, picos conhecidos mundialmente e solo rico em minerais que tornam a terra naturalmente fértil. O Planalto de Poços de Caldas e suas cercanias criadas pelo extinto vulcão não são apenas um elemento geológico característico da região. Graças a ele, a cidade de Poços de Caldas e toda a região ganharam muitos benefícios, seja no campo econômico, turístico, científico, histórico, além da exuberância arquitetônica e paisagística. Bem, até aqui analisamos os vulcões, ou pelo menos a possibilidade de ter existido vulcões no território brasileiro no passado e no presente. Agora vamos falar sobre algo real. Trata-se de um vulcão ativo em nossos dias que pode trazer muitos transtornos, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Vamos analisar agora como um vulcão pode provocar caos global em caso de erupção. Ele não está localizado no Brasil, são apenas algumas centenas de quilômetros de extensão, mas as consequências de um desastre natural perto do Estreito de Malacca, entre a Malásia e a Indonésia, podem afetar todo o mundo. Todos os anos, cerca de 90 mil navios trafegam pela estreita passagem marítima do Estreito de Malacca, que liga o Oceano Índico ao Pacífico. A carga transportada, grãos, petróleo bruto e todo tipo de commodity que você pode imaginar, representa cerca de 40% do comércio mundial. Acima desses navios encontra-se
constitui uma das vias aéreas mais movimentadas do mundo e abaixo deles, sobre o leito do oceano, há uma enorme rede de cabos submarinos de internet que mantém o mundo conectado. Juntos, estes fatores tornam o Estreito de Malaca uma das artérias mais importantes para a economia global. Ele foi classificado como ponto de estrangulamento em relatórios da Organização Mundial do Comércio, da Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos e do Centro de Estudos sobre Assuntos Externos Chatham House, com sede em Londres. Todos eles afirmam que você tem um belo estreito ali. Seria uma pena se acontecesse algo com ele. Pesquisadores alertam que é apenas questão de tempo até que um desastre natural, como um terremoto ou erupção vulcânica, atinja a região. E quando isso acontecer, as consequências afetarão todo mundo. A interrupção das principais rotas comerciais é um problema consistente devido à criminalidade ou a erros humanos. A pirataria é um flagelo na região há muito tempo, mas o estreito é fiscalizado em cooperação pela Indonésia, Malásia, Singapura e Tailândia, ficando geralmente sob controle. Mas com 2,7 quilômetros de largura mínima, o local não é suficientemente estreito para ser bloqueado por um porta-contêineres errante, como ocorreu no Canal de Suez no ano de 2021, com um navio que tem 400 metros de largura. As maiores ameaças ao Estreito de Malaca, que separa a Península Malaia da ilha indonésia de Sumatra, estão no mundo natural. Dentre os muitos mapas preocupantes da atividade na região, o mais notável é o que reúne os vulcões ativos e terremotos recentes do planeta. A costa de Sumatra e a parte mais ao sul da ilha de Java, seguindo o curso da fossa de Sunda, formam uma faixa de atividade sísmica com diversos vulcões. Em Java, 2 vulcões, os montes Semeru e Merapi, entraram recentemente em erupção. No Estreito de Sunda, que separa Java de Sumatra, fica Krakatoa e a leste está o Monte Tambora. Sua erupção em 1815 causou queda na produção agrícola até na Europa e no leste dos Estados Unidos. Um evento como o de 1815 pode ocorrer uma ou 2 vezes a cada milênio, mas não é preciso ter uma erupção com a magnitude tão alta para causar problemas sérios em um ponto de estrangulamento global, especialmente se acontecer em um dos vulcões mais próximos ao Estreito de Malaca. Em 2018, pesquisadores do Centro de Estudos de Risco de uma universidade do Reino Unido imaginaram os efeitos de cenários que incluíram uma erupção do Monte Merapi em Sumatra. Eles sugeriram que a erupção pode produzir nuvens de cinza e piroclasto fino, fragmentos de rocha ejetados no ar que irão flutuar através do Estreito de Malaca em direção a Singapura e a Malásia. Os danos resultantes à infraestrutura local e às cadeias de fornecimento, a aviação particularmente seria muito prejudicada, seriam combinados com uma queda global da temperatura de 1 grau, gerando uma queda estimada de 2,5 trilhões de dólares, cerca de 13 trilhões de reais do PIB global, por um período de 5 anos. Este número é muito maior que os 5 bilhões de dólares, cerca de 26 bilhões de reais de prejuízo estimado à economia global devido à erupção de um vulcão com nome impossível de pronunciar em português, localizado na Islândia no ano de 2010. A última erupção do Monte Merapi também ocorreu em 2010. Uma erupção do Merapi é menos provável, seu período de retorno, que é tempo médio estimado entre cada erupção, é de 750 anos. Mas os riscos são muito altos e merecem considerar seriamente esta possibilidade. E o Merapi é apenas um dos diversos vulcões ativos na região. Vamos imaginar que um desses vulcões ativos, como o Monte Semeru na ilha de Java, na Indonésia, produza uma forte erupção. O magma irromperia da cratera, cinzas seriam lançadas para o céu, tremores sacudiriam cidades da região. Se o vento estiver na direção sudoeste,
todo o tráfego aéreo do Estreito de Malaca seria suspenso, a cinza cairia sobre o próprio estreito, pedaços de pedra pómez acumulariam-se sobre a superfície do mar. Um grande terremoto relativamente próximo seria uma ameaça de escala similar. Ele poderia causar um tsunami sobre o estreito, como o tsunami de 26 de dezembro de 2004, e também geraria correntes de turbidez, nuvens de sedimentos agitados, movendo-se em alta velocidade que atingiriam o leito oceânico. É tipicamente o que faz romper os cabos. Na erupção de Tonga, em janeiro de 2022, foram as correntes de turbidez que romperam os cabos, causando um blackout regional da internet. As correntes de turbidez também enterram esses cabos, dificultando ainda mais a sua recuperação. Imagina-se também que, no caso de erupção, seja declarada uma zona de exclusão, forçando os navios a seguir outro caminho. O redirecionamento dos navios teria efeito sobre o comércio global, mas o sistema deve acabar conseguindo lidar com a situação. E haveria ainda a questão dos aviões em terra. A erupção de um vulcão na Islândia gerou a proibição do uso do espaço aéreo por 6 dias, trazendo problemas para milhões de pessoas. E ainda pior seria o corte dos cabos submarinos, que causariam um caos econômico mundial. E o que pode ser feito então para tentar conter isso? O que podemos fazer para tornar o estreito menos vulnerável? Não temos como parar os terremotos, isso é verdade. A Comissão Oceanográfica Intergovernamental e a Unesco elaboraram sistemas de aviso precoce para eventos como tsunamis. Existe um serviço em operação, o Sistema Mundial de Aviso à Navegação, que alerta o transporte marítimo sobre desastres geológicos ou climatológicos. A Guarda Costeira japonesa é o coordenador oficial da região, que inclui o Estreito de Malaca. No momento, precisamos melhorar não só o monitoramento dos vulcões. Um aviso de erupção com até algumas horas de antecedência faz uma grande diferença, mas também a sua identificação. Além disso, a melhor preparação é a diversificação. Mais satélites com internet ajudariam. Os países da região também ampliariam sua resiliência, lançando novos cabos submarinos que sigam caminhos diferentes dos atuais. A China parece estar adotando esta prática com relação à navegação. Há anos ela vem tentando construir um canal através do sul da Tailândia, eliminando a necessidade de seguir pelo Estreito de Malaca. O canal da Tailândia, como é chamado, reduziria os custos de combustível, fornecendo um atalho para o transporte de petróleo bruto, mas também acrescentaria resiliência significativa ao transporte marítimo chinês. Após desvendarmos os mistérios e segredos dos vulcões brasileiros e mundiais, podemos concluir que a natureza é imprevisível e pode nos surpreender a qualquer momento. Embora não exista evidência científica de que um vulcão vai entrar em erupção no Brasil neste ano de 2023, é importante estarmos preparados e conscientes dos riscos que os vulcões podem representar. Ao longo do vídeo, descobrimos informações interessantes sobre o suposto vulcão em São Paulo e o vulcão de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, além de explorarmos o vulcão que pode causar um caos global em caso de erupção. Aprendemos que os vulcões são fenômenos naturais fascinantes, mas que também podem ser extremamente perigosos. Portanto, devemos sempre respeitar e estudar esses gigantes da natureza para podermos nos proteger e viver em harmonia com o planeta. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você já conhecia algumas dessas informações sobre vulcões brasileiros e mundiais? Já viveu alguma experiência próxima a um vulcão? Você sabia que existem vulcões ativos em outros países que já causaram grandes tragédias? Como podemos nos preparar para possíveis erupções vulcânicas? Deixe a sua opinião e compartilhe suas experiências nos comentários aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. E se você quer se aprofundar nesse tema, geologia, acesse meu curso online. Lá nós temos um módulo exclusivo que explica tudo sobre as forças geológicas do nosso planeta. O link você encontra no comentário fixado aqui embaixo. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo
grupo da escola, vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!